Agora eu uso estes componentes para mostrar a você o efeito causado pelos resistores quando ligados em série e em paralelo, isso feito na prática. Então aqui eu tenho uma lâmpada de 6 volts, uma lâmpada piloto de 6 volts, 3 resistores, só que não serão resistores de 300 ohms, como mostramos no exemplo anterior. Aqui, devido a corrente suficiente para causar brilho na lâmpada, de modo suficiente a você perceber, eu uso 3 resistores de 6 ohms cada um. Então, 3 resistores, 6 ohms cada um. Vou usar 4 pilhas, vou ligá-las em série e vou usar estes bornes que você vê aqui para fazer as ligações com esses fios condutores, de modo a que a gente possa exemplificar na prática aqueles circuitos que você viu anteriormente. Observe o circuito ligado aqui. As 4 pilhas ligadas em série. Observe polo positivo, eu coloquei um fio vermelho, polo negativo, fio preto. Então elas estão ligadas em série, formando uma bateria de 6 volts. O polo positivo da bateria aqui, fio vermelho, também vem ligado na lâmpada, da mesma maneira que nós fizemos no esquema anteriormente, um resistor de 6 ohms, o outro resistor e o outro resistor de 6 ohms. Os 3 em série formam uma resistência total de 9 ohms. Aqui o polo negativo da bateria. Dessa maneira a corrente deve sair daqui, atravessar os resistores, passar pela lâmpada e voltar ao polo positivo da bateria. Observe, eu conecto este fio ligando na lâmpada, eu fecho o circuito e a luz acende. Observe que o brilho da lâmpada é fraco, porque eu tenho 6 ohms ligados no circuito, ou seja, desculpe, 18 ohms, porque seria 6 de um resistor, R2, R3, e 3 resistores em série formam 18 ohms. Qualquer interrupção no circuito, se eu interromper aqui, a lâmpada apaga. Se eu desligar qualquer dos resistores, a lâmpada apaga. Observe, então, o circuito série, interrompendo qualquer parte do circuito, eu interrompo a corrente e a lâmpada vai apagar. Observe que eu posso diminuir o valor da resistência total simplesmente colocando um fio condutor, curto-circuitando os 3 resistores. Observe o brilho da lâmpada, ela tem 18 ohms ligados a ela. Observe, se eu curto-circuito os resistores, simplesmente eu estarei eliminando os 18 ohms do circuito e a lâmpada vai acender mais fortemente. Por quê? Porque a corrente aumentou. Eu posso individualmente ir eliminando os resistores, ou seja, curto-circuitando cada um deles, e com isso eu vou tendo resistências maiores e menores, e o brilho da lâmpada vai aumentando e diminuindo. Observe, brilho máximo, tirei o curto-circuito, temos 18 ohms
no circuito, a corrente é relativamente baixa e o brilho da lâmpada fica pequeno, ou seja, muito menor. Agora eu conectei a bateria de 6 volts, observe as ligações, com os resistores, 3 resistores de 6 ohms ligados em paralelo. A lâmpada, observe o brilho forte da lâmpada. Aqui, ó, esta é a ligação do polo positivo da bateria. Se você comparar com o esquema que nós fizemos anteriormente e mostramos no quadro negro, você vai ver que essa é a ligação do polo positivo. Se eu interromper o circuito aqui, a lâmpada apaga, porque a corrente que circula, a corrente total, foi interrompida. Se eu interromper neste ponto, da mesma maneira, a lâmpada apaga. Eu estou interrompendo onde a corrente é total. Agora, olhe os resistores, qualquer um que eu desconectar, simplesmente a lâmpada diminui o volume, o seu brilho. Então, se eu desconecto esse, o brilho da lâmpada é menor. Se eu desconecto este aqui, poderia ser o R2, o brilho da lâmpada é menor ainda. Se eu desconectar o terceiro resistor, logicamente, nenhuma corrente vai chegar até a lâmpada e ela apagará definitivamente. Observe que se eu conecto os resistores em paralelo, eu estou diminuindo a resistência e o brilho da lâmpada tende a aumentar. Você observou na conexão paralela os 3 resistores de 6 ohms cada um, ligados em paralelo, formou-se uma resistência de 2 ohms, ou seja, 6 ohms dividido por 3, o número de resistores, e foram 6 ohms. Agora, apenas para complementar a nossa experiência, eu mostro a você, observe o brilho da lâmpada. Eu liguei um potenciômetro de 500 ohms em série com a lâmpada. Então, a bateria, o potenciômetro e a lâmpada. Observe como eu liguei o potenciômetro. Olha, terminal do meio, central e uma ponta. A outra ponta ficou desligada. Com isso eu posso aumentar e diminuir a resistência do potenciômetro. Observe. Como ele é de valor grande, 500 ohms, eu tenho pouca resistência variando para que o brilho tenha efeito, ou seja, eu consigo apenas um ponto máximo do potenciômetro diminuir e aumentar o brilho da lâmpada através de um aumento e diminuição na resistência. Observe, estou mudando, vario a resistência do potenciômetro e com isso eu consigo um ajuste no brilho da lâmpada. É assim que são usados os potenciômetros nos circuitos eletrônicos. Variando a resistência, podemos variar a corrente que circula no circuito, a voltagem ou a tensão aplicada a uma determinada carga, um outro determinado componente, e com isso a gente consegue uma variação na corrente